Muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um podcast Dica de hoje, um podcast sobre ações. Hoje, claro, como sempre, recebendo Daniel Nigri, analista CNPI, sócio e fundador do Dica de hoje, para falarmos sobre uma empresa que divulgou os resultados do quarto trimestre de 2020. Vamos falar sobre a Home. Mas antes, claro, bom dia, chefe, bem-vindo. Como foram as férias? As mini férias, aliás. Bom dia, Paty. Bom, muito feliz. Eu estou aqui já, revitalizado, como a gente fala. Foram miniférias porque eu prefiro tirar várias miniférias ao longo do ano. Eu sempre falo isso. Eu acho que a pessoa ficar 30 dias em um lugar ou ficar viajando por 30 dias é bastante cansativo. É muito mais interessante a pessoa tirar 7 dias de 2 em 2 ou de 3 em 3 meses. É isso que eu pretendo voltar a fazer nesse ano. Mas com relação aos resultados, é interessante a gente ver que hoje a gente vai falar sobre a empresa que foi a primeira a divulgar resultado, a Home, ainda na noite do dia 1º, na noite de ontem, né? A gente está gravando aqui de manhã, agora há pouco saiu o Santander também, e a gente vai tentar falar um pouquinho, talvez nos próximos podcasts, sobre as empresas que acabarem divulgando o resultado. Então a gente vai falar hoje sobre a Home, até porque a gente vai poder crescer um pouco mais, falar sobre o setor, sobre a confiança do empresário, sobre o índice que saiu agora, que a indústria acabou crescendo também, então vai ser bem bacana. E, enfim, não vou adiantar aí muitos dados sobre o assunto de hoje, não. E com relação a você, como é que você está, Paty? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo tranquilo, firme e forte. Depois do Covid, só em frente. Vamos falar então sobre a Home. Primeiro, obviamente, vamos explicar o que a empresa faz. Afinal de contas, é fundamental para entender o resultado, compreender o que ela fabrica. Pois então, a Home é uma empresa já bem antiga. Ela foi fundada em 1930 e ela não é qualquer empresa. Ela é líder por aqui no mercado doméstico quando se trata de máquinas e equipamentos industriais e é sim uma figura bem importante quando se trata de peças fundidas e também usinadas. Para que você compreenda um pouco melhor, ela desenvolve e também fabrica as máquinas ferramenta. O que seria isso? Torno convencional, torno CNC, que é o controle numérico computadorizado, né? Centros de torneamento, centro de usinagem, tornos verticais e horizontais, tanto os pesados como os extra pesados, e também mandrilhadoras, máquinas para processamento de plástico via injeção ou sopro e peças fundidas em ferro cinzento ou nodular, e aqui tanto fornecidas brutas quanto usinadas. E claro que aqui entra um assunto que eu gosto bastante, por diversas vezes já falamos sobre isso. Ela tem sim um elevado grau do que as empresas tanto necessitam hoje em dia, que é a tecnologia da indústria 4.0, ou seja, os produtos que ela desenvolve e fabrica, eles são tecnológicos e permitem, então, que seja feito o uso inteligente dos dados gerados por essas máquinas, por esses equipamentos, seja através da inteligência artificial da rede ou no próprio equipamento que ela fabrica. Ou seja, é muito importante para as empresas terem acesso a esses dados para que elas possam ter uma operação mais eficiente. E operação mais eficiente significa uma margem mais elevada, disso todos sabemos. E é claro que ela vende esses equipamentos não apenas aqui, ela é uma fornecedora global e os clientes, os setores que são clientes dela, obviamente, indústria, máquinas agrícolas também, bens de capital de forma geral, bens de consumo, embalagem, ferramentaria, equipamento hidráulico, saneamento automotivo, energia eólica e outros. Ela tem 13 fábricas, 13 unidades fabris, 4 unidades são de montagem final de máquinas industriais, 2 fundições, 4 unidades de usinagem de componentes mecânicos, 2 unidades para fabricação de componentes de chapa de aço e 1 unidade para montagem de painéis eletrônicos. 11 aqui no Brasil e 2 na Alemanha. E a capacidade instalada, ou seja, o quanto ela tem condições de produzir de máquinas industriais,
é 2.900 unidades e os fundidos 50 mil toneladas por ano. Ela divulgou, como o Daniel acabou de falar, o resultado, então, do quarto trimestre de 2020, e esse resultado veio de acordo com aquilo que o mercado esperava, até porque ela é uma empresa que faz a divulgação da carteira de pedidos. Então, quando você aprende a ler essa carteira de pedidos, você consegue fazer estimativas mais acertadas do quanto pode vir a próxima receita, o próximo EBITDA, claro, considerando taxa do dólar, considerando a questão do resultado financeiro que tem relação direta com o endividamento, mas sim, a carteira de pedidos da companhia é sempre um indicador importantíssimo. E essa carteira de pedidos teve um crescimento em relação ao quarto trimestre de 2020, a carteira total de pedidos, tá? De mais de 55%. E aqui, um destaque que é sim muito importante, significa que a empresa está tendo resultado naquilo que ela planejou anteriormente. Então, se você tem a empresa em carteira, você sabe que esse foco, né, nos fundidos e usinados, ele é sim uma premissa muito importante desse planejamento estratégico da companhia. E justamente foram o negócio de máquinas, home e fundidos e usinados, que tiveram, então, uma melhor performance quando se trata da carteira de pedidos. Então, vamos lá. A receita aumentou, a entrada de pedidos aumentou. É uma empresa que está num setor que pode, sim, sofrer conforme a economia não aquecer ao longo de 2022, mas é claro, ela está posicionada a nível global, então ela tem condições de entregar um resultado melhor. Antes de falarmos sobre os números especificamente, a pergunta é: Daniel Nigri gostou dos resultados? Veio em linha com o que tu esperava? Eu gostei bastante do resultado. Você até falou que era de acordo com o que o mercado esperava. Ok, o quarto trimestre foi de acordo, mas a entrada de pedidos foi muito forte, então ainda não abriu aqui o mercado, mas eu acredito que ela vai ter o mercado vai gostar bastante. Eu gostei muito do número, principalmente da entrada de pedidos, porque isso mostra que a empresa vai continuar, né, crescendo, pelo menos aí no próximo primeiro trimestre de 2022. E lembrando uma coisa que você falou que também é muito importante, ela tem capacidade produtiva ainda para aumentar essa produção dela sem precisar fazer grandes investimentos, embora o investimento dela tenha crescido também. E com relação a essa questão, que ela é uma empresa que pode jogar para fora do Brasil ou para dentro do Brasil, lá atrás, em 2019 ou 2018, se eu não me engano, era 53% vendido para o Brasil e o resto para fora. Agora, em 2021, já é 68% para o Brasil e o resto para fora. Então, se o Brasil entrar numa crise realmente, né, eu não sei se vai acontecer com esse tipo de empresa, mas se acontecesse, ela tem como jogar lá para fora. E é interessante que ela te dá uma possibilidade de descorrelação que é um pouco diferente das outras empresas. Normalmente a empresa que não vende para o Brasil, ela vende ou para os Estados Unidos ou para a China. E o segundo mercado dela não é nem os Estados Unidos e nem a China, é a Europa. Então a gente acaba conseguindo também uma descorrelação dentro da carteira, que ela acaba posicionando a gente em um outro mercado que às vezes a gente não conseguiria com empresas mais tradicionais que acabam focando, né? Claro que vai ter algumas outras exceções, claro que tem outras empresas do Brasil que focam também na Europa, no mercado externo, mas esse é um outro ponto que me chama a atenção também. Isso mesmo, isso é muito importante porque posicionamento em épocas de crise, quando você tem uma diversificação, você consegue projetar pelo menos de uma maneira mais acertada, né? Não 100%, mas consegue projetar se a empresa tem ali no teste de estresse condições de surfar aquela crise sem sofrer tanto. Isso é sempre uma informação muito importante. Falando sobre os dados, então. Sabe uma outra coisa que, desculpa te cortar, mas sabe uma outra coisa que eu gostei muito também? Com relação a essa questão da receita do exterior, se a gente olha desde 2019, a receita em dólar no exterior, né? Você vai pegar aqui
Terceiro trimestre e segundo trimestre de 2021, 20 milhões de dólares, aí 8 milhões, 28 milhões, né, indo para trás. Terceiro trimestre, 14 milhões, 18 milhões de dólares, enfim. Nos últimos 11 trimestres, o maior número em receitas no mercado externo tinha sido o terceiro trimestre de 2019, com 30,7 milhões de dólares. E agora a empresa conseguiu crescer essa receita em dólar no mercado externo, saindo de 20,3 milhões no terceiro trimestre de 2021 para 36,3 milhões de dólares no quarto trimestre de 2021. Então, quer dizer, o dólar subiu, valeu a pena jogar para fora a parte dessa produção, entrou pedido também de fora e ela jogou para fora. Uma outra questão também que eu acho que é importante é o seguinte, é uma empresa que, assim, as pessoas, elas normalmente elas pensam varejo, né? Ah, eu preciso de uma roupa, eu vou lá e compro. Então, as pessoas, elas têm um pensamento meio mais rápido. Mas qual é a empresa que vai comprar, por exemplo, uma máquina da Home, né? É uma empresa que está investindo em bens de capital. Ou seja, aquela empresa que quer crescer a produção dela, que ela acredita que o Brasil vai crescer e ela tem que estar preparada, que senão ela vai perder participação de mercado para concorrente dela. Então, a gente olhar também que o índice de confiança do empresário está ali acima de 50 já há um bastante tempo, mostra que as empresas estão fazendo investimento, estão comprando as máquinas, a utilização de capacidade produtiva está mais alta, então as empresas, né, de alguns setores estão comprando e ela fornece também, por exemplo, para o agronegócio, que está na moda, aí o pessoal vai gostar de ouvir isso, e aí a gente entende um pouco mais essa entrada toda de pedidos. Então a gente tem confiança do empresário dentro do Brasil e venda forte no mercado externo. A gente tem duas variáveis aí muito boas em termos de investimentos. Daqui a 2 trimestres, eu não sei, pode ser que tudo mude, mas já tem uma carteira de pedidos aí de 700 e poucos milhões, que pelo menos já garante aí, entre aspas, 2 trimestres. Exatamente. Isso é também uma variável que é muito questionada, digamos assim, em tempos de câmbio alto, que reforça aquela ideia de que, poxa, nós temos boas indústrias que poderiam sim fornecer todos esses maquinários, esses equipamentos tão tecnológicos quanto os que vêm lá de fora. Porém, é claro que a questão câmbio influencia bastante nessa decisão. Por exemplo, uma indústria que compra uma máquina da China, né? Essa máquina ela vai demorar um certo tempo para chegar aqui, ela vai precisar de um técnico para poder fazer essa instalação e essa programação de quantidade de peças produzidas, para fazer os ajustes necessários. Tudo isso leva muito tempo para acontecer, é o que a gente chama de projetos longos. Então, uma coisa é tu produzir, como o Daniel falou, uma saia. Essa saia pode ser branca, roxa ou preta. Se, por exemplo, naquela estação, né, verão, o preto não estiver na moda e a loja comprar um monte de saia preta, Preto ela sempre vai... está na moda, Paty. Tá, roxo então. Boa. Ela vai fazer uma promoção, vai queimar a caixa ali e vai seguir adiante. Uma máquina não funciona assim. Toda vez que uma indústria faz um planejamento de expansão, ou ainda, caso ela não faça a expansão da estrutura, mas ela veja a necessidade de ampliar a produção através de uma melhoria no maquinário, que também acontece porque o maquinário fica velho, ele vai perder produtividade ao longo do tempo. Ele tem uma vida útil, assim como qualquer coisa no mundo, existe uma vida útil. Logo, se faz essa reposição, essa máquina nova, digamos assim, se bem ajustar e de acordo com o processo, ela vai produzir mais peças. E peças mais eficientes, porque aumenta a tecnologia. Quanto mais dados você tiver, mais condições de fazer manutenção preditiva você vai ter. E logo você aumenta a vida útil a partir daquilo ali. E como o Daniel falou, e nós repetimos aqui no podcast por inúmeras vezes, que existem setores, sim, que estão investindo mais. Esses setores que estão investindo mais, a maior parte deles é os que estavam deficitários. Ou seja, vou dar um exemplo. Embalagens de vidro, alumínio, são fornecedores que sempre tiveram um problema aqui nesse nosso mercado. Grandes empresas que necessitam desse tipo de embalagem sempre sofrem quando aumenta esse volume vendido porque falta embalagem ou a embalagem fica muito cara.
os próprios chips que podem começar a ser fabricados aqui dentro. Não só isso, até empresas de extração mesmo, de exploração, que estão reativando plantas que em 2015 e 2016 foram fechadas, algumas delas pela questão do custo de energia mais elevado naquela época e casando com uma demanda ali bastante desaquecida, bastante reprimida, afinal estávamos em recessão, né? E aí, o que o Daniel vai mostrar para vocês a partir de agora é justamente como ele enxerga esse aumento nos números da Home, casando com o que ele acredita que pode vir a acontecer no mercado em 2022. Então, eu vou começar pelos dados básicos e aí o Daniel vai poder expor, então, a tese dele. Resumindo o que você falou, as máquinas da Home não são só comprar e ligar na tomada. Exatamente. Então, assim, gente, um torno não é uma coisa tão simples quanto Exatamente. as pessoas pensam, Mas né? é bom a gente falar o básico, porque as pessoas, às vezes, elas acham assim, eu compro uma geladeira, eu ligo na tomada e está funcionando. O torno não é só ligar na tomada. Exatamente. Então, assim, máquinas em geral, tá? Mas máquina para processamento de plástico via injeção, ou mesmo essas via sopro. Então, assim, não é uma coisa que você simplesmente decide fabricar hoje e ela está pronta amanhã. É claro que a gente tem que lembrar aqui também uma coisa muito importante. Esses dados que o Daniel falou, fiquem sempre atentos caso vocês invistam em indústria, que é dados da CNI. Então, a CNI tem muita informação, acessem o site lá, vocês vão encontrar esse índice de confiança do empresário, vocês vão encontrar a média da taxa de utilização da capacidade produtiva. Essa taxa de utilização, ela tem também uma ligação direta com a formação bruta de capital fixo. Embora a formação bruta de capital fixo ainda tenha um índice muito elevado de participação da construção civil e também a questão do petróleo, aí entra aquela questão toda do Repetro, mas ela tem, obviamente, também a composição desse aumento dos bens de consumo. O quanto as empresas tiram de dinheiro próprio do caixa ou fazem um empréstimo ou vão captar através de debêntures para poder, então, aumentar a quantidade de imobilizado, para poder aumentar a capacidade de produção, visto que existe, então, uma demanda aquecida. E lembrem sempre, a empresa tem profissionais qualificados que fazem um estudo para avaliar se, de fato, existe demanda que vale a pena você fazer um investimento para aumentar a capacidade produtiva. Então, a receita operacional líquida consolidada do quarto TRI de 2021 aumentou quase 23% na comparação anual. Aqui aconteceu um volume de faturamento maior e também um controle dos custos e das despesas, fazendo com que o EBITDA da companhia aumentasse também 22,7%, tudo isso na comparação anual. O destaque, então, unidades de máquinas Home, a receita aumentou 28%, e aqui entra, obviamente, a consolidação das novas linhas de produto. Então, tem sim novos produtos aí nessa conta, além, claro, daquela demanda, tanto do mercado interno quanto externo, que havia sido reprimida durante a pandemia e também 2021, início de 2021. A evolução da receita, como a companhia cita, então, tem uma relação direta com o aumento de volume, mas também um custo que ela conseguiu controlar, além dessas despesas. Passando por essa primeira linha da DRE, receita. Essa receita consolidada da companhia te agradou? Tu acredita que essa receita veio de acordo com, tu falaste, o mercado não esperava tanto, tu acha que ela performou melhor? Na tua visão, essa receita continua crescendo, considerando que o backlog, que a carteira de pedidos aí já soma 795,3 milhões de reais? Ou você tem uma visão um pouco mais pessimista para a continuidade desse crescimento de volume que ela fatura ao longo de 2022? Tá, vamos lá. A questão da receita,
É importante a gente dizer o seguinte: tinha tido um aumento de entrada de pedidos, e então a gente já imaginava que viria uma receita um pouco maior. Tá? E aí eu acreditava alguma coisa em torno de 415 milhões, até foi pego de surpresa com esses 442 milhões aqui no total. Se vai conseguir se manter para o longo prazo, é difícil a gente falar, porque o que acontece? O Brasil está subindo a taxa de juros, e a gente sabe que a taxa de juros freia a economia. Só que, da mesma forma como essa máquina ela não é pedida do dia para a noite, ela não é só ligar na tomada, demora para a taxa de juros atuar na economia. Não é assim, subir a taxa hoje tem cupom, né? Não é porque a taxa subiu para 10,75 que agora todo mundo vai parar de consumir ou vai parar de tomar crédito, né? E a gente fala assim das empresas também. Então, as empresas vão reduzir, na verdade, os próximos projetos dela. Aquelas que já estão em andamento, elas vão acabar aceitando um custo de crédito maior e vão ter que continuar, não vai ter jeito. Então, isso demora até frear a economia. Então, um delay aí normal, tá? Ainda mais que normalmente dura aí de 6 a 12 meses, como a expansão aí da taxa de juros, né, está subindo muito rápido, está subindo 1,5% a cada reunião, deve ser mais próximo dos 6 meses. Então, essa taxa ficou mais alta agora em dezembro, mais ou menos. Eu acredito que lá em junho a gente vai ter uma visão melhor com relação a isso. Se isso vai realmente trazer um problema maior para a economia, se a gente vai começar a ver uma entrada de pedidos menor ou não. Tá? Agora, eu acho que é interessante a gente entrar dentro dessa receita. Tá? Por quê? Porque quando a gente entra dentro da receita, a gente começa a ver alguns dados que são interessantes. Por exemplo, nesse quarto trimestre de 2021, por exemplo, a gente teve uma alta aqui da máquinas home, por exemplo, para 227 milhões, e fundidos e usinados caíram em relação ao terceiro trimestre, até porque reduziu o volume para 96 milhões aqui no total. Então, quando você fala daquela outra linha da margem bruta, não tem aí só a eficiência da empresa, né? Tem também uma questão de mix de produtos de venda. Né? Porque se a gente olhar lá na apresentação, por exemplo, a gente vê que a máquinas home ela tem uma margem bruta de 42,4% nos 9 meses de 2021, enquanto isso fundidos e usinados tem 23,9% e as máquinas BW 11,3%. Então, ainda não saiu aqui a apresentação, né, desse trimestre. Eu não estou achando aqui no release, mas eu chutaria, tá, que essa redução de receita de fundidos e usinados, essa diminuição desse mix aí que tem essa margem menor de 23%, acabou ajudando também esse aumento da margem bruta. Então, eu não sei se eu coloco direto como eficiência tecnológica, eficiência de gestão, etc., ou apenas mix de produtos. Isso eu tenho uma certa dúvida ainda. Eu acho que é a união das duas coisas. Eu acho que essa, não tenha dúvida, essa questão de você inserir maior tecnologia no produto que você vende hoje em dia, ela é uma necessidade para empresas como ela. Se ela não tiver um produto adequado tecnologicamente e cada vez mais adequado, ela simplesmente não vai vender. Porque hoje uma indústria que tem condições de melhorar o parque fabril, de aumentar, de expandir, ela já procura produtos que de fato conversem em termos de dados, em termos de integração de sistema. Isso já é uma realidade para empresas, claro, de médio e grande porte, que é para quem ela acaba fornecendo. Isso, para mim, no meu ponto de vista, como analista de negócios, com certeza é uma junção das duas coisas. Agora, é claro que quando tu aumenta o volume de uma categoria de produtos que tem uma margem melhor agregada, você vai ter lá no final, com certeza, uma considerável, né, responsabilização desse item no resultado final. Só é importante... Acabou saindo aqui agora. Exatamente agora. A margem bruta da home cresceu muito, só a parte de máquinas home, 45,2%. Aquele 42% pulou para 45%.
e o fundidos e usinados despencou, né? Isso aí é o que você sempre fala, quando cai a quantidade produzida, ainda mais numa questão dessa de fundidos e usinados, caiu de 22% para 6%. O destaque positivo foi a máquinas home, mas foi as máquinas BW, por incrível que pareça, que subiram de 12% para 28% aqui no quarto. É que lá fora teve uma recuperação forte. Isso, e para quem não sabe, as máquinas BW, que eu não vou tentar falar o nome aqui, ela é a subsidiária alemã da Honda. Se a gente falar errado, muita gente vai xingar, melhor não falar. Burkhardt Weber, pronto. Um detalhe eu acho importante para casar com essa tua análise de agora é lembrar que a carteira de pedidos aumentou na comparação anual, mas ela reduziu na comparação com o terceiro trimestre de 2021, com exceção dos fundidos e usinados. Então, se você comparar a carteira de pedidos do quarto TRI de 2021 com o terceiro TRI de 2021, nos fundidos e usinados teve um aumento de 78%. E aqui é importante lembrar que os mercados agrícola, automotivo, comercial e construção são os que são mais representativos nessa carteira de pedido. Então, é claro que, gente, por mais que o agronegócio esteja muito aquecido, ainda assim as compras, elas têm sazonalidade. O mesmo vale para o mercado automotivo. Aqui eu não preciso nem falar quais são os motivos, porque quem é nosso assinante leu lá os relatórios, né, de empresas como Tegma e outras tantas empresas, onde a gente coloca e explica o porquê está acontecendo, o quanto isso representa, e, claro, acaba afetando também empresas como a Home. E o mercado de construção civil, claro, aqui não tem ninguém melhor do que o Daniel Nicker para falar sobre isso, afinal de contas, já falei muitas vezes, é um dos nomes que mais entendem aí no mercado de construção civil. Boa. Bom, obrigado, mas o que a gente está vendo, por enquanto, ainda é muito incerto, Paty. Eu prefiro nem arriscar aqui o que vai acontecer com o mercado esse ano. Eu tenho uma visão ainda pessimista com relação ao que pode acontecer. Eu só não sei se impacta a Home porque ela consegue jogar para fora, tá? A produção dela. A grande questão é que eu acho que a taxa de juros do Brasil não vai parar no 11,75 que o mercado acredita. Eu acho que ela vai muito mais do que isso. Então, acho que ela vai para 12,5, 13, quem sabe até mais do que isso. E aí o mercado pode acabar sentindo esse interno. Então, eu até tenho olhado mais empresas que estejam com receitas dolarizadas, etc. Inclusive, esse seria um momento interessante para comprar empresas que tenham receita dolarizada, porque o dólar acabou caindo de 5,70 para 5,30. Se tinha algum desconto, que eu acho que não tinha, esse desconto se reduziu agora, mas eu acho que é muito por aí. Tá? Uma outra informação que eu acho que é importante tu falar para o pessoal é sobre esses pedidos em termos financeiros. Por exemplo, assim, máquinas home, as máquinas BW, os fundidos e usinados, quanto que eles representam quando se fala da carteira de pedidos, né, em termos de reais? Por exemplo, se a gente pegar no trimestre, a gente vai ver que a diferença entre a entrada de pedidos em reais das máquinas home e dos fundidos e usinados, eles não são muito diferentes. Se tu pegar no ano inteiro, tu vai ver que o mais representativo são as máquinas home. Mas ainda assim, os fundidos e usinados dobraram de 2020 para 2021. Então, eu acho que isso casa muito com aquela análise que tu fizeste da expectativa que existe da indústria fazer novos investimentos. E eu acho que é importante para o investidor, claro, quem é assinante já lê lá nos relatórios a tua perspectiva, mas eu acho que é importante tu mostrar para as pessoas quais são os setores que tu acredita que vão performar mais, esses setores para os quais a Home vende. Certo, assim, vai ter uma recuperação do setor automotivo, não acredito que vai ter mais um ano com produção tão baixa. A gente deve continuar tendo algum investimento no agronegócio, mesmo que a questão climática aí tenha trazido alguns problemas de safra, então eu imagino que a gente ainda vai ter algum investimento nesse sentido. Tá? A gente deve ter também algum investimento na parte de infraestrutura.
Tá? A gente está em ano eleitoral acaba tendo alguma coisa nesse sentido. Também tem algumas empresas que acabam tendo algum tipo de material aí que a Home também vai acabar distribuindo. Tá? Agora, com relação à carteira de pedidos, como você falou, o que aconteceu? Né? A carteira de pedidos, olha só, no quarto trimestre de 2020, ela era 510 milhões, 254 milhões máquinas Home, 130 milhões fundidos e usinados. Tá? Então, quer dizer, era mais ou menos, tá? 50% máquinas Home, 25% máquina BW, 25% fundidos e usinados. Vamos passar agora para o quarto trimestre de 2021. 795 milhões de carteira de pedido, um aumento de 55,9% no total. Máquinas Home, 357 milhões, fundidos e usinados, 330 milhões, e máquinas BW, 107 milhões, com uma redução de 14,8%. Então, se a gente chegar para 800 milhões, por exemplo, só para facilitar a conta, a gente vai ter ali máquinas Home agora uns 45%, fundidos e usinados uns 40% e a máquina BW uns 15%, mais ou menos. Então, a gente vê como mudou esse mix de produtos. Lembrando que a máquina Home é aquela que tem a maior margem, então quanto mais ela representar na carteira de pedido, melhor para a gente pensar em margem bruta no futuro. Exatamente. Falando sobre a questão do lucro líquido, tu falaste que a receita... Não, deixa eu só terminar uma coisa, porque aí tem a ver com o que você falou no início. A empresa, ela tem capacidade produtiva de fundidos e usinados para chegar até 50 mil toneladas por ano. Uhum. É claro que nenhuma empresa vai chegar lá no máximo, né, antes de fazer algum investimento, mas vamos imaginar aí que ela consiga chegar em 80% ou 75%, 37.500 ou 40 mil, por exemplo, toneladas. Né? E ela, nesse trimestre agora, ela teve só 6 mil toneladas, né, de produção e 27 mil toneladas no ano. Então, quer dizer, ela ainda tem capacidade produtiva para aumentar de 27 mil para 37 mil. Ela tem como fazer esses pedidos todos aí que ela está aumentando na carteira de pedidos. E o que vai acontecer quando ela aumentar essa capacidade produtiva dela? Muito provavelmente vai acontecer exatamente o oposto do que aconteceu agora. Se fundidos e usinados tiveram uma margem EBITDA negativa nesse trimestre, tiveram uma margem bruta de 6% nesse trimestre, e eles tinham 22% com uma produção de 7.800, se bate uma produção de 9 mil, quem sabe ele não vai bater lá uma margem bruta talvez de 28%. Então, ele pode acabar ajudando também por outro lado nesse sentido. Tá? Então, é uma conjunção de fatores que é quase impossível para você analisar todos os fatores juntos e conseguir modelar. A questão tem uma entrada grande de fundidos e usinados, e a utilização dessa capacidade produtiva vai diluir custos fixos e vai fazer com que essa margem, muito provavelmente, aumente até para patamares maiores do que o terceiro trimestre de 2021, dentro dessa parte de fundidos e usinados. Máquinas Home, a gente já viu uma redução da carteira de pedidos frente ao terceiro trimestre, e em algum momento eu acredito que essa margem volte para aquele patamar ali de 40%, esse 45% acho que é completo outlier, tá? Então a gente deve ver aí uma reduçãozinha da margem da máquinas Home e um aumento da margem de fundidos e usinados. O que eu preciso é que a empresa se mantenha com uma margem acima de 30%, porque isso é melhor do que a década dela passada toda. Mostra que a empresa está se tornando mais eficiente. Exatamente. Só para que as pessoas que ainda não têm muito conhecimento de análise contábil, análise fundamentalista, se você pegar o release, lá nas últimas páginas do release, você vai ter a DRE por unidade de negócio. E aí você vai conseguir visualizar isso que o Daniel acabou de falar. Você tem uma receita operacional líquida nos fundidos e usinados menor do que o custo de produto vendido dos usinados nesse trimestre. O que não aconteceu no quarto TRI de 2020, por isso que a margem bruta reduziu tanto de um ano para outro.
Então, o que aconteceu para o custo do produto vendido e do serviço, no caso da usinagem, né? Ele aumentar mais do que a receita. É claro que isso tem relação direta com a carteira de pedidos ter sido menor, e não é linear, tá, gente? Tem alguns trimestres onde você fatura mais ou menos de acordo com a entrada dessa carteira de pedidos. Então, avaliar, de novo, analisar essa carteira de pedidos é muito importante. Quando você pega a unidade de negócios da Máquinas Home, o custo dos produtos e serviços vendidos, ele aumentou bem menos do que aumentou a receita. Então, aqui entra a questão do ganho de escala. O volume, ele ajuda muito na diluição dos custos. Se você tem uma gestão desse estoque de matérias-primas também eficiente, você, obviamente, vai conseguir aumentar essa margem, que foi o que aconteceu. Ela saiu de 41% nas máquinas Home em 2020, no quarto TRI, para 45,2% no quarto TRI de 2021. Agora, falando sobre o lucro e depois falando daquilo que todo mundo quer ouvir de qualquer analista de mercado, não é diferente do chefe, que são sobre os múltiplos. Hoje, antes da gente passar para os múltiplos, a gente vai ter que falar o rolo da reorganização societária que ela aprovou, quer dizer, aprovou, eu ia deixar para o final, mas tudo bem. Beleza, não. Vamos falar do lucro para a gente terminar a DRE. Eu acho que é importante a gente falar também do aumento do custo de capital de giro, que ela precisou para aumentar isso tudo. Vamos falar do lucro, mas depois a gente ainda tem que passar para a reorganização societária aqui. Isso. Então, vamos para o lucro. Tá? O lucro veio em linha com o que tu projetava, a receita veio um pouco mais do que tu projetava. E o lucro? Ele veio um pouco acima também. Eu imaginava que alguma coisa, o lucro líquido, né, chegando na última linha, alguma coisa em torno de 50 milhões, tá? Até porque a minha receita líquida era menor também. Sim. Eu vi lá que o terceiro trimestre de 2021, o lucro líquido, que a gente está falando é o ajustado, né? Porque o lucro líquido do terceiro trimestre teve impacto lá de crédito tributário. Então, tirando o crédito tributário, ele chegou numa margem ali de 11,1%, imaginava alguma coisa em torno de 12%, até por causa das diluições de custos fixos, de despesa administrativa e etc. Então, 415 vezes os 12%, ó, dá 49,8 milhões, a gente imaginava 50, veio 54,7. Tá? O que me desapontou um pouco foi o tamanho dos dividendos, né? Que ela acabou aprovando 10 centavos só por cota. Eu acho que isso é por cota aí, mania de falar tanto de fundo imobiliário. 10 centavos por ação. Esse 10 centavos por ação representa alguma coisa em torno de 7,2 milhões de reais. E o estatuto dela prevê já, né, dividendos de 33% do lucro líquido ajustado. Então, o lucro líquido ajustado foi 54 milhões. Eu esperava 50, esperava dividendo ali de 16, 17 milhões e veio 7. Então, isso vai ser distribuído posteriormente, né? Em algum momento. É um outro trigger aí, mas que hoje talvez tenha desagradado o mercado esse dividendo tão menor do que o padrão dela, né? Se a gente olhar os últimos dividendos, né? Ela é uma empresa que paga com constância isso, ela paga trimestralmente. Então, para aquelas pessoas que gostam de ter aquela garantia do juro sobre capital próprio, do dividendo caindo na conta, ó, ela pagou em dezembro de 2000, em junho de 2020, setembro de 2020, dezembro de 2020, março de 2021, junho de 2021, setembro de 2021, dezembro de 2021, e agora ela divulgou 10 centavos de juros sobre capital próprio que ela deve pagar ali em março ou abril. Então, enfim, né, chamou a atenção esse número menor, até o dividendo sair um pouco antes, o que me fez falar assim, será que o resultado veio ruim? Será que veio 30 e poucos milhões de lucro? Aconteceu alguma coisa, mas menos mal que não foi isso. Mas chamou a atenção isso negativamente, o número veio menor. Agora, por que o número veio menor? Eu acho que esse que é o grande ponto. Né? Porque a empresa cresce, ela precisa gastar, não tem jeito. Né? Pegando a mania do Bruce de ontem lá, né? Se você abre uma padaria, por exemplo, e você quer aumentar a tua quantidade de produtos, né? Se você agora, ao invés de produzir 1.000 pãezinhos por dia, quer produzir 2.000 pãezinhos por dia, você vai precisar aumentar a quantidade de farinha que você compra, por exemplo. Né? E se você aumenta a quantidade de farinha que você tem em estoque,
você vai acabar aumentando o teu custo lá, empatado no teu estoque. E isso foi o que aconteceu com a empresa. Então, para você ter uma ideia, 178 milhões de aumento de valor de estoque. Dentro desse número tem aí aumento do dólar também, por exemplo. 59 milhões de aumento de duplicatas a receber, porque na hora que você vende, né, imagina que você vende pãozinho na padaria para empresas que pagam 30 dias depois. Se você vende 1.000 pãezinhos para empresas que pagam com duplicata depois, você vai ter X de duplicatas a receber. Se nesse ano você aumentou para 2.000, você vai ter o dobro de duplicatas a receber. Então teve um impacto aí de 59 milhões, além de 93 milhões de investimento. Você somando tudo isso, 178 mais 93, mais 60 aqui, 59 das duplicatas a receber, a gente já chega no número aí de uns 320 a 330 milhões de reais. Né? E o que aconteceu com o caixa da empresa? Ela era caixa líquido lá em dezembro de 2020, 110 milhões, e agora ela é dívida líquida 45 milhões. Teve uma diferença aí de 155 milhões. Então, mostra que a empresa gerou caixa, mas para ter esse crescimento, ela precisou aumentar, né, capital de giro, como a gente fala. O que é positivo disso tudo? O positivo é que nesse último trimestre o caixa dela subiu. Então ela conseguiu aumentar a receita, aumentar tudo isso que a gente falou e caiu, e a dívida líquida reduziu de 68 milhões para 45 milhões. E eu costumo ver ótimos avanços na cotação do preço na hora que tem esses ciclos de alta de dívida líquida para caixa líquido, na hora que ela realmente gera caixa. Tá? Então, isso aconteceu, por exemplo, ali do primeiro trimestre de 2020 até o quarto trimestre de 2020. Então, se você pegar aí de março de 2020 até, enfim, quando é que o quarto trimestre de 2020 é divulgado em fevereiro de 2021, até fevereiro, março de 2021, você vai ver um grande aumento de preço. Isso aconteceu também do segundo trimestre de 2019 até o quarto trimestre de 2019, você vai ver um grande aumento de preço. Se você pegar ali do primeiro trimestre de 2017 ao quarto trimestre de 2017, você também vai ver um grande aumento no preço da cotação. E na minha visão, agora chegou esse momento que a empresa está começando a reduzir a dívida líquida dela, porque ela já cresceu de tamanho e agora ela mantém esse patamar que gera muito caixa para ela. E também não podemos desconsiderar o efeito, né, momentâneo da questão dos preços devido à quebra de cadeia. Então, é normal as empresas fazerem mais estoques. Não necessariamente elas fariam isso num período de normalidade. Isso falando do mercado em geral. Você vai sim encontrar no ITR empresas que aumentaram consideravelmente a linha de estoques de matérias-primas, de estoques em processo, exatamente porque ela está com medo de que falte produto, aí ela compra mais matéria-prima, ou então ela já enxerga que existe aí um aquecimento de demanda e ela já começa a produzir mais produto para deixar ali pronto para venda, porque ela está, por exemplo, num setor, sei lá, os sistemistas da cadeia automotiva, que quando dá o start de produção, eles já precisam ter produto para inserir lá na montadora. Pois bem, falando agora sobre múltiplos, que é a parte que as pessoas mais gostam, parte que elas mais se interessam, mesmo sabendo que empresa no longo prazo acompanha o resultado, a cotação sim tem a tendência de acompanhar a evolução do lucro dos negócios e vimos que é uma empresa que está performando bem, principalmente considerando o mercado como estava em 2020 e 2021, a gente considerando a Europa, que agora está reabrindo, e o PMI por lá agora que está reagindo, enfim. Falando sobre múltiplos, vamos lá. PL, EBITDA, os indicadores principais. Ela é uma empresa barata? É uma empresa barata. Tá? Agora, eu vou passar só mais uma coisinha, eu sei que o pessoal não gosta, mas de questão de estoque. Olha que bacana, né? Ela subiu de 358 milhões para 536 milhões o estoque. E a composição das perdas dela caiu de 39 para 33. Né? Então, você imagina o percentual, como diminuiu, né? O percentual caiu de 11 e caiu para 6, mais ou menos.
isso é uma demonstração de eficiência. E como você falou, o aumento foi bastante grande na parte de exatamente de matérias-primas e componentes, de 159 milhões para 301 milhões. Também teve um aumento grande em produtos em elaboração. Nos outros, Exato. já não tem um aumento tão grande. É aquilo que eu sempre digo, quando a gente entende o que a coisa significa, a gente compreende o que o ITR está dizendo e fica justificado o motivo pelo qual o mercado aumenta ou diminui a cotação daquele ativo. Não basta você ser o mais rápido para ler o resultado, você tem que entender aquilo que está escrito. E a gente só entende quando a gente estuda. E estudar demanda tempo, demanda experiência, demanda. Por isso que é tão importante, quando você não entende muito bem, ter o acompanhamento de um analista de mercado que vai te explicar, assim como o Daniel explica, todos os pormenores do negócio. Bom, então vamos passar aqui para os indicadores, tá? A empresa, ela tem um preço sobre lucro, primeiro, para a gente começar no indicador mais fácil que o pessoal gosta, tá? O lucro líquido ajustado da empresa esse ano foi 159 milhões e eu estou falando muito do ajustado para tirar os créditos tributários, como eu falei antes. Então, você pegar 159 milhões e hoje a empresa está sendo negociada com 1 bilhão 229 milhões, né? Se fizer uma conta rápida aqui, 1.229 dividido por 159, a gente tem um preço sobre lucro de 7,7 vezes. Eu acho que é uma empresa barata com preço sobre lucro de 7,7 vezes, uma empresa que paga aí 5, 6% de dividendo ao ano. Né? Eu acho que é uma empresa bastante barata com esse preço sobre lucro. Quer dizer, ela precisa crescer muito pouco no longo prazo para conseguir manter esse valor. Inclusive, se você olhar nos últimos 20 anos, é uma coisa que eu tenho feito com bastante frequência, olhar nos últimos 20 anos quanto a empresa cresceu. Ela cresceu 8.000%, por exemplo. Então, para a gente sair um pouquinho desse curto prazo e ir para o longo prazo. Né? Agora, se a gente pensar que o primeiro trimestre lá ainda foi fraco, ainda teve fechamento da economia, não sei o quê, se você pegar esse resultado aqui do quarto trimestre de 54 milhões, está aumentando aí carteira de pedidos. Se você pegar e anualizar esses 54 milhões, é claro que nem sempre é bom a gente fazer isso, porque a gente não sabe o futuro, é quase que contar com o ovo antes da galinha colocar, mas eu gosto de fazer esse exercício algumas vezes. Se a gente pegar e fizer esse exercício, a gente vai ter 1.229 dividido por 216 milhões, seria mais ou menos um lucro projetado para esse ano. Então, a gente cairia para um preço sobre lucro de 5,69 vezes, que é um preço sobre lucro ridículo. Eu estou falando de um earnings yield aí da ordem de 18%, 19%. Né? Mesmo que você acredite que a empresa não vai crescer, e ela cresceu receita nos últimos 5 anos a base aí de 18% ao ano, mas mesmo que você imagine que ela não cresça, com esse preço sobre lucro projetado de 5,7%, 5,8%, ela não precisa nem crescer, para falar a verdade. Né? E aí, passando para EV e EBITDA. EV e EBITDA a gente tem um problema na hora de calcular, porque o valor da firma, né, o Enterprise Value, ele é a soma do valor de mercado com a dívida líquida. Sim. Só que você tem parte dessa dívida líquida que é o FINAME, que é o financiamento dos próprios compradores. Quer dizer, a Home entra como avalista porque aí ela consegue fazer essas vendas pelo Finame a custo muito mais barato para os próprios compradores, para os clientes dela, e ela consegue, né, fazer mais venda e consegue até colocar talvez um preço, uma margem em cima na máquina dela. Então, se a gente excluir o Finame, né, que é o que ela faz, a dívida líquida dela é 45 milhões. Então, eu vou usar dessa forma, que é diferente do que você vai olhar aí nesses sites. Tá? Então, se você olhar nesses sites aí automatizados, você vai ver que a dívida líquida dela é 407 milhões, mas são dívidas que quem tem que pagar não é exatamente ela. Que se você olhar lá no balanço patrimonial, você vai ver que tem o ativo de um lado e você tem o passivo do outro. Então, ela tem o ativo que contrabalança isso. Só que a dívida líquida que é calculada automaticamente, ela não pega o ativo, ela só pega o passivo. Então, ela só pega a dívida. Então, se pegar dessa forma que eu estou falando, tá? Que não é essa forma automatizada que tem aí nas plataformas, você vai ter um EBITDA ajustado no ano de 253,9 milhões. Tá? Esse 253,9 milhões, se você... Quer dizer, ao contrário, né? Se você pegar
o 1 bilhão 274 milhões, valor de mercado mais dívida líquida, e dividir por esse EBITDA de 253,9 milhões, aí sim a gente chega num EV sobre EBITDA de 5 vezes, contra aquele preço sobre lucro de 7,7 vezes. Se a gente ainda fizer aquele exercício de projetar, né, 85 milhões do quarto trimestre vezes 4, a gente vai estar provavelmente aqui num case menor do que 4 vezes EBITDA, 3,74 vezes, que é extremamente barato. Então, quer dizer, se você acredita que ela vai crescer para longo prazo, cara, é uma ação para se manter em carteira. Se ela é uma empresa que você acha que ela não vai crescer no longo prazo, mesmo se ela ficar parada, ela tem algum desconto. Quando a taxa de juros cair, pelo menos lá para os 25, por exemplo, ou 24, 23, ela volta. Sim. Entendeu? Então, esse é o racional. Só que, cara, 25, a empresa hoje está 16,80, né? Abriu aqui, abriu meio de lado aqui. O pessoal achou mais ou menos o resultado. Agora está subindo um pouquinho. Mas a gente está falando de um crescimento aí de 50%, por exemplo. Que não é de tem um belo upside, né? Mesmo que demore 2 anos, a gente está falando de um crescimento anual composto aí de 22% ao ano. Sim. Isso também depende muito do perfil de cada investidor. Tem Fora investidor que tem paciência e tem investidor que não tem paciência. Então, ouvir tudo isso é muito importante para decidir se ela encaixa ou não na tua carteira de ativos. Vamos falar melhor. Tem muitos investidores que não têm paciência e tem uns poucos que têm paciência. Exatamente. É aquela narrativa, né? O mercado tem uma narrativa, muitos investidores acabam seguindo aquela narrativa que ela é muito de períodos, de ciclo, né? Então, num determinado mês só se fala em Bitcoin, no outro mês só se fala em Vale, no outro mês só se fala em Petrobras. E a gente sabe que carteira de investimentos não aceita desaforo, né? Então, tratar com responsabilidade esse investimento é muito importante. E essa segurança de ter ou não um ativo em carteira, ela só vem quando você tem conhecimento suficiente para amparar a sua decisão. Agora, chefe, o último assunto, então, diz respeito ao fato relevante que saiu ontem, né, dia 1º de fevereiro de 2022, e diz respeito à reorganização societária. Se você tem interesse em ler, vai lá no site da Home, lá no RI, lá nos documentos da CVM, você vai encontrar lá o fato relevante, e esse fato relevante é uma proposta de incorporação das ações da Hominor Comércio pela Home. Então, depois vai ter a incorporação da Hominor pela Hominor Empreendimentos. Ou seja, quando você lê a primeira vez, você acha muito complicado. Primeiro, o que é essa Hominor? Exato. O que é a Hominor Comércio? O que é a Hominor Empreendimentos? Né? Eu vou até facilitar para o pessoal. Vai para a demonstração financeira padronizada na página 35 de 73. Vai ter lá os investimentos em controladas. Aí você vai entender um pouco melhor. Você vai ver todas as controladas diretas e indiretas dela. Você vai entender que a Hominor Comércio ela tem 93,07% de participação direta e a Hominor Empreendimentos ela tem 100% de participação indireta. Só que as duas fazem a mesma coisa, atividade imobiliária, inclusive compra e venda, locação de imóveis próprios, né? Praticamente a mesma coisa. E a outra, empreendimentos em empreendimentos imobiliários. Então, não tem sentido você ter duas empresas que fazem a mesma coisa pagando 2 vezes o custo. Então, a ideia da empresa é jogar a Hominor Comércio para dentro da Hominor Empreendimentos Imobiliários. Mas depois a gente fala se isso é bom ou é ruim para o minoritário. Exatamente. Então, o que acaba acontecendo no frigir dos ovos, né? A proposta é que a Hominor Comércio acabe se tornando uma subsidiária integral da Home. Então, isso, considerando o time, o momento, essa reorganização, já conhecendo um pouco da governança da companhia, e aí, claro, eu vou te perguntar a tua opinião sobre a governança, sobre a gestão da companhia. Qual é a visão do Daniel Nigri sobre essa proposta? Bom, assim, claro que a gente queria que todas as gestões fossem iguais à VEG, né? Mas nem todas vão ser. Enfim, não acho das piores gestões também, em termos de governança, tá? Não vejo, assim, não vejo pontos
tão positivos ou tão negativos nesse sentido. Acredito que essa incorporação pode ser boa, tá? Claro que a relação de troca aqui não ficou tão legal, e a gente pode falar um pouco sobre isso, mas a empresa não tenta esconder isso eu gostei. Ela mesma já fala ali no fato relevante que ele não é favorável para o investidor da Home, por exemplo. Sim. Mas, em compensação, vai ter uma simplificação de estrutura societária que vai acabar custando menos. Tá? Em termos de critério da fixação de relação de substituição, né, ela chega a falar aqui, ó, de 0,67 de cada ação para uma ação da Hominor. Isso, 0,67 da Home para cada ação da Hominor. Isso. Aí você vai lá na demonstração de financeira padronizada e você descobre que a Hominor Comércio tem 6.191.000 ações. Então, 6.191.000 ações aqui, tá? 156 vezes 0,67, a gente está falando de 4.148.000 novas ações da Home. Só que a Home tem aqui 73 milhões de ações, né? Então, se a gente dividir esse número por 73,334,000, a gente está falando de 5,65% de diluição, tá? Só que, por outro lado, a gente tem uma empresa, a Hominor Comércio, que em 2021 gerou um resultado de participação societária total, né, de 5 milhões, e ela declarou dividendo de 3,7 milhões para a Home, né, não para o acionista da Home. E ela tem um valor patrimonial aqui de 22 milhões. Então, se você pegar por valor patrimonial, por exemplo, 22 milhões, e comparar com 900 e poucos milhões, você vai ver que a diluição deveria ter sido de 2%, 2,5%, alguma coisa. Se você pegar pelo resultado de participação societária de 5 milhões, dividir por 159 milhões do lucro líquido ajustado, a gente vê que a diluição deveria ser de 3,15, mas a diluição foi 5,6. Então, isso é uma coisa ruim, claro. Eu não sei aqui quem são os outros controladores que têm 6,9%, mas muito provavelmente deve ter beneficiado esses outros 6,9% não controladores, tá? Mas, enfim, é como é. A gente não tem também como ficar, enfim, senão a gente não investe em empresa nenhuma também. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente sempre fala. Não existe empresa perfeita. Perdemos, né? Empresas 2, 3%. É isso que você tem que pensar. Empresas não são perfeitas, são geridas por pessoas e pessoas entram em disputas e aí mudam-se as gestões pensam diferente, aí vão reestruturar uma coisa que a antiga gestão acreditava que estava boa, isso acaba custando dinheiro, acaba custando tempo, e no caso de uma companhia aberta, por vezes acaba acontecendo esse tipo de evento que pesa, assim, lá no final das contas, né, para o investidor. Eu queria só que tu fizesse um comparativo, porque eu acho que é válido para a gente encerrar a nossa conversa. Inclusive, fizemos um podcast sobre Neoenergia, falando da questão do pagamento pelo uso da marca, e aí saiu, nessa semana tu postou no teu Instagram, quem tiver interesse em ver esse post, tá lá no Dica de hoje, no IG do Dica de hoje, falando sobre justamente uma captação que ela fez lá fora, ajudada justamente por essa questão de ter por trás a marca, né? A marca lá fora. Então, se tu puder falar um pouquinho, só para as pessoas fazerem um comparativo, que às vezes o mercado julga de uma forma, mas a empresa sabe por que está fazendo aquilo. Claro que não é 100% das vezes, mas se tu puder fazer esse contraponto... Eu acho que os youtubers e os instagramers sabem mais do que a empresa, você não acha? Olha, eu acho que eu só tenho rede social. Tem tanto especialista. Porque precisa para trabalhar, porque senão, meu amigo, é difícil. Eu não tenho a pessoal. Eu não coloco mais nada, não tenho mais pessoal. Tenho a última coisa que eu postei foi 2014. É complicado. Exato. Mas o que aconteceu ali com a Neoenergia, eu não vou lembrar os números agora de cabeça, que você me pegou completamente de calça curta. Não, mas é mais a tua visão mesmo. O que a empresa fez? Ela captou 200 milhões de euros no Banco Central Europeu,
Tá? Então, é no Banco Central? Não, desculpa, num banco, sei lá o que, europeu, tá? Com uma taxa ridiculamente baixa de CDI mais 0,62%. E com certeza nenhuma, 200 milhões de euros, né? 1,2 bilhão de reais. Que seria impossível uma empresa do Brasil captar aqui no Brasil a uma taxa dessa. Tá? Provavelmente nem a Petrobras captaria nesse valor, nem a Vale captaria nesse valor. E ela captou por quê? Porque ela conseguiu um crédito lá na Europa com o aval e a garantia também da Iberdrola, que é a controladora dela. Isso. Então, se a gente imaginar que ela aqui captaria CDI mais 2, sei lá, vamos botar aí mais 1,5%. Tu falou 1,5% no Instagram. Então, 1,2 bilhão vezes 1,5% dá 18 milhões por ano, né? Isso, de despesa financeira lá na DRE. Financeira a mais, né? Então, já é alguma diferença aí. É claro que o royalty é mais caro do que isso, daí alguma coisa em torno de 130, 160 milhões pelos nossos cálculos, mas, enfim, a gente vê que tem alguma coisa por trás. A Iberdrola conseguia esses valores para a Neoenergia, acabava que entrava tudo junto, e agora ela está querendo, entre aspas, cobrar por esses benefícios que ela acaba trazendo, não só para a Neoenergia, mas para todas as controladas dela. Ela tem muitas controladas aqui na América Latina como um todo. O mundo dos negócios é assim, ninguém faz negócios porque é bonzinho, né? Então, às vezes tu tá na posição de pedir e às vezes tu tá, infelizmente, né, sem armas e na posição apenas de ceder para manter e para Essa é a continuar posição crescendo do no minoritário futuro. normalmente. Quanto antes você Exato. aprender isso e menos você espernear na rede social, melhor vai ser para você no futuro. E aprender que não é para pulverizar, mas também não é para concentrar demais, a não ser que você seja daquelas pessoas que realmente saibam o que está fazendo e assuma o risco, né? Enfim, chefe, tu quer deixar mais algum recado sobre a Home para o pessoal? Bom, é uma empresa assim que, como vocês viram, ela está andando bem, ela está num momento muito favorável. Se você esperar 3, 4, 5 anos, você vai ver que ela não vai continuar nesse momento favorável todos os 3, 4, 5 anos. Tá? Então, algumas pessoas vão pensar assim, então é para trade, então é não sei o quê. Eu não acredito dessa forma. Eu considero que a empresa esteja barata. Tá? Se ela ficar ainda mais barata depois em algum momento de baixa do ciclo, que com certeza vai acontecer em algum momento, e às vezes eu não estou falando nem de 2022, eu posso estar falando de 2025, 2026, eu não sei quando vai ser a baixa do ciclo, quando ela vai ter menos entrada de pedidos ou coisa do gênero, vai ser o momento talvez de aumentar a posição. É uma empresa que já gera retorno aí há mais de 20 anos, já abriu capital na Bolsa há muito tempo, então é uma empresa que eu gosto bastante, principalmente depois de uma queda forte. Tá? Historicamente, quando você pega ela depois de uma queda forte como a atual, né, uma queda aí que ela saiu de mais de 30, olha, chegou em 37,70. Hoje ela está menos da metade do que isso. Então, quer dizer, talvez ela não deveria valer 37,70, assim como ela não deve valer hoje o 16,80. Provavelmente algum meio termo. Só que aumentando os resultados dela, provavelmente no futuro ela vai valer o 37,70 também. É isso que ela mostra ao longo do tempo. Tá? Então, seria mais ou menos por aí o recado final que eu teria deixar com relação à Home. O Rio de Janeiro está movimentado aí hoje, hein, chefe? Eu não sei se eu ouvi ambulância ou polícia passando aí atrás. Passou a ambulância e antes eu desliguei o áudio também que um cara começou a furar aqui, né? Coisa do lado. Movimentado o Rio de Janeiro, é capital, né, chefe? Capital não, ex-capital. Futura Salvador, o Rio de Janeiro. Eu falo muito isso. Se você acha que o Rio de Janeiro vai crescer, eu digo que a futura Salvador. É isso. Pois então. É o que eu penso. Enfim, chefe, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela gentileza de compartilhar os teus conhecimentos com os nossos ouvintes. Vamos lembrá-los. Você, porque os conhecimentos não foram só meus, foram também de uma senhorita chamada Patrícia Rossari. É um conjunto, né, chefe? Uma parceria. Exato. E esses podcasts, é bom sempre lembrar que eles estão disponíveis no Spotify, no Google e também na plataforma da Apple. Caso você queira entrar direto, basta você ir lá no site Dica de Hoje, no site aberto, você vai ter lá no menu podcast, lá estarão, então,
os três logos para você poder acessar na plataforma que você preferir. Uma última informação aqui, de 2011 a 2016 ela chegou a cair mais de 90%. Sim, eu me lembro dela na época da Dilma, na época da recessão antes do Temer, e eu cheguei a ter, investidora física, Patrícia, né? Cheguei a comprar ela na época, e na época, na verdade, é aquela história, a gente não sabia se estava tudo barato, porque a gente estava vivendo o turbilhão, assim como foi em 2018, assim como foi em 2001 também. É muito fácil a gente olhar para trás e dizer, nossa, mas aquilo ali era a compra certa. Não é bem assim, tudo podia ter dado errado, né? Não, por isso que a gente... Eu costumo falar que é fácil a gente dizer quando está caro, mas quando está barato é mais difícil. Exatamente, porque tudo pode ficar mais barato. Né? Não, mas caro, você sabe que está caro. Se você pega uma empresa com preço sobre lucro de 1.000, está caro. Exatamente. Então, você sabe que ali o teu risco é maior. E, normalmente, quando você tem uma empresa assim com múltiplos muito elevados, no caso de empresas de tecnologia, você sabe que a relação risco e retorno, ela precisa ser bastante pensada. Se você coloca ali 20% do teu patrimônio numa relação risco-retorno pouco favorável para o retorno, meu amigo, tu é muito corajoso, tu tem isso não é muito coragem, dinheiro. não, cara, isso é burrice. Mas é aquela velha história, todo mundo se acha muito corajoso antes de dar de cara com o leão, né? Quando o leão aparece, as pessoas percebem que não são assim tão valentes. E esse leão não é a Receita Federal. Não. Claro para o pessoal. É outro leão. Mas também, né? Esse também coloca medo em muita gente. Se um leão já bota medo em você, não tente ter 2 leões na tua vida. Não vai dar certo, né? Exato. Enfim, muito obrigada a todos vocês que nos ouviram nessa um pouco mais de 1 hora de conversa. Muito obrigada ao chefe pela participação. O que mais gosto dos nossos podcasts são esses últimos 5 minutos. É bom, né? É bom conversar sobre coisas variadas. Eu acho que toda conversa... Um dia vamos fazer um podcast só de coisas aleatórias. Vamos, sobre conhecimentos gerais. Isso, ninguém vai ouvir. Mas tudo bem. Não, o melhor, vamos fazer um podcast com o título assim, quando eu cheguei era só mato. Olha isso. Vai ser ótimo. Boa. Enfim, gente, muito obrigada pela companhia. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana e a gente se vê, então, no próximo podcast. Um abraço. Um abraço.